Olá, amigos do nosso canal Baú do Escriba, estamos de volta aqui com nossos estudos de Cantares de Salomão. Lembrando a todos que falamos diretamente de Lajinha, da Faculdade Teológica Bereshit, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Temos aqui a nossa escola há mais de 25 anos, estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. E esse canal dedica-se exclusivamente a comentar aquilo que nós temos aprendido nesses anos sobre o livro de Cantares de Salomão. Hoje queremos falar sobre o capítulo 2, versículo de número 10. 2:10 diz assim. Aliás, 1:10, né? Não é 2:10. Aliás, está tudo errado. Nem 1:10, nem 2:10. É 1:14. Capítulo 1, versículo 14. Queremos falar sobre as vinhas de Engedi. Vinhas de Engedi. Alguns falam Engedi, mas aqui nós no hebraico, pela tradução mais literal, temos as vinhas de Engedi. O texto padrão diz assim: o meu amado é para mim um ramalhete de hena nas vinhas de Engedi. Esse é o texto padronizado. Mas nós temos aqui a versão do Padre Figueiredo, de 1917, que diz assim no capítulo 2, capítulo 1, versículo 14. Versículo 13. Meu amado é para mim um cacho de Chipre que se acha nas vinhas de Engedi. Mostrando aí, aproveitando o ensejo, que é uma diferença de versículos das versões que seguem a Vulgata latina, portanto as Bíblias católicas, com as versões que seguem a King James, as protestantes. Eles não pegaram o título, enquanto as nossas versões protestantes anotam o versículo 1 como título, Cântico dos Cânticos que é de Salomão, eles não pegaram esse versículo aí. Então a diferença, no nosso é capítulo 1, versículo 14, e na deles, nas versões católicas, nas versões que seguem a Vulgata latina, capítulo 1, versículo 13. Cacho de Chipre que se acha nas vinhas de Engedi. Eu não quero falar sobre o ramalhete de hena, ou de cipa, ou de alfena. Nós veremos isso no próximo vídeo. Quero falar só sobre as vinhas de Engedi. Primeiro, devemos ressaltar que as vinhas, antigamente, para o judeu, elas eram partes peculiares da agricultura judaica. Todas as vezes nós vamos achar e ler na Bíblia sobre esses temas de agricultura, nós encontramos falando de vinhas, de olivais, de tamareira, de figueira, de oliveira. Era uma coisa costumeira, fazia parte do dia a dia daquele povo, né? Tanto é que a palavra de Deus diz, quando falou sobre a terra prometida em Canaã, diz assim: uma terra de leite e mel, uma terra de pão e de vinhais e de olivais. Então a palavra vinha na Almeida Revista Corrigida ocorre 52 vezes, sendo que a maioria das vezes que ocorre, nós encontramos, só em Cantares temos 4 vezes essa palavra vinha, mas as maioria nós encontramos em Isaías e Neemias, que tem 5 ocorrências. A vinha tinha algumas coisas peculiares a ela, né? Você cercava, fazia ali um cercado especial para ela, uma sebe chamada assim, que era a cerca daquela época, né? Você fazia uma torre, punha um lagar onde se batia o vinho, plantava de excelentes espécies, chamada escol, no hebraico a semente especial é chamada escol. Você tinha então depois o lugar de fazer as podas, depois da poda tinha vindima, que era colheita, e o que sobrava, que as pequenas coisinhas, tipo de umas reservazinhas que ficavam nos galhos, as pequenas uvazinhas, alguma coisa que não utilizava, era depois chamado de rabiscos. Fazia os pobres, então, no ano sabático, fazia os rabiscos das vinhas. Então, Cantares nos diz no capítulo 1, versículo 6, nós temos o guarda das vinhas, no 1,14 tem as vinhas de Engedi, no 2,15 as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, e no 7,12 ela fala de ir às vinhas para ver se as videiras nas vinhas tinham florescido, para ver se abriam. Nós vamos falar também em outro vídeo sobre o florescer das videiras, chamado de semadar no hebraico. É um outro estudo. Hoje falaremos só das vinhas de Engedi. Nós temos algumas vinhas na Bíblia. Nós lemos no episódio do Sansão que ele passou nas vinhas de Tímina, né? A cidade que fica ali no território de Dan. Nós encontramos também, naquele caso do rei Acabe, das famosas vinhas de Nabote, que ficava do lado do palácio dele em Samaria, no monte de Semer. Tinha também em Isaías as vinhas de Sibna. E nós temos em Cantares também as vinhas de Baal-Amon, que será objeto também de um outro vídeo, as vinhas de Baal-Amon. Então, a Bíblia fala que tinha um rei também desse de Judá, que era muito amante da agricultura, e ele tinha muitas vinhas e olivais.
O nome dele era Uzias. E enquanto a palavra vinhas ocorre 52 vezes na revista corrigida, nós temos a palavra vinha no plural, no singular, com 87 ocorrências. Tem também o verbo vir, né? Que daí eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Isso aí nós temos também 52 ocorrências. Mas aí é verbo, não vai nos interessar no estudo aqui. Então, a palavra vinha no singular, nós temos a ocorrência dela de 87 vezes. Quem plantou primeiro uma vinha foi Noé. E o porquê que ele embebedou-se e acabou embriagando, aí já é um outro estudo, que não é de Cantares, mas é sobre a situação da vida antediluviana e pós-diluviana. Por que após o dilúvio as coisas começaram a fermentar? Porque o dossel que fazia a separação do Sol, os raios solares infravermelho e ultravioleta, já não era mais H2O, era O3, o ozônio, né? E aí tem uma série de coisas que vão interferir nesse clima após o dilúvio. Uma das coisas também é a idade, né? Que caiu abruptamente. Então, a Bíblia está cheia de palavras vinha, vinhedos, vinhas, vindima, vinhateiros, porque é uma terra, como o Mediterrâneo, está próximo do Mediterrâneo ali, é uma área muito propícia, os terrenos são propícios, e haviam vários locais na Palestina onde se plantava essas vinhas. Nós encontramos também essas vinhas de En-Gedi na vida de Davi. Quando ele fugia de Saul, ele esteve ali, acampado naquelas montanhas. A palavra que ocorre, temos 11 cidades topônimos na Bíblia com essa palavra em Dor, em Eglaim, em Ganim, em Gedi, em Ada, em Azor, em Mispat, que é igual Cádiz, em Rimon, em Rogel, em Semes e em Tapua. 11 vezes nós temos esses topônimos, a maioria deles em Josué, quando está se fazendo a distribuição da Terra Santa. A palavra En-Gedi quer dizer fonte de cabrito. Ged quer dizer cabrito. E essa palavra também ela tem um topônimo similar, né, que é chamado En-Gedi, é chamado também de Hazazon Tamar. Lá em Gênesis 14, 7 e 2 Crônicas 20, versículo 2, nós achamos também dizendo isso, que En-Gedi quer dizer Hazazon Tamar. É porque naquele local ali na beirada do lado oeste do Mar Morto, a mais ou menos 50 e poucos quilômetros de Jerusalém, subindo, do Mar Morto você subindo ali, você está 400 negativo, abaixo do nível do mar, você sobe ali mais 800 metros, então 1.200 metros subindo, 1,2 km, você chega em Jerusalém. E havia até uma rota que passava por ali, que vinha de Jerusalém, passava em Tecoa, depois chegava em En-Gedi, você circundava o Mar Morto e ia para o lado leste do Mar Morto, já hoje nas terras da chamada Jordânia, né? Então a razão Tamar é porque Tamar é tamareira, a planta principal de Israel. Eu estive em Israel em 2011, nós vimos ali, descendo do sul do Mar Morto até na cidade onde fica embaixo Elat, chamado também de Ezion-Geber, no tempo de Salomão, é um porto onde fica a tríplice fronteira com a Jordânia e com o Egito. Ali nós encontramos somente tâmaras. E o que mais tem em Israel é tâmara, né? Mel de tâmara, doce de tâmara, óleo de tâmara. Então, Hazazon Tamar tem a ver com isso. Hazazon quer dizer dividindo a tamareira. A palavra En-Gedi quer dizer também Hazazon Tamar. Então, essa fonte do cabrito, que ficava no lado ocidental do Mar Morto, é um oásis. Hoje, é um dos lugares mais onde tem uma cascata natural. Eu até tenho aqui nesse dicionário americano um desenho aqui muito lindo, daí da cascata lá. É a única cascata natural em Israel. Está localizada em En-Gedi, do lado ocidental do Mar Morto. É um oásis. Oásis, vocês sabem muito bem o que é. Na beirada do deserto, e é importante citar que essa cidade pertencia à tribo de Judá, na divisão das terras, e está escrito assim, nas montanhas, aí coloca 6 cidades. Uma delas é essa daqui. Essa cidade é considerada na boca do deserto. No deserto, cita essa daqui. É uma das 6 cidades dos desertos da Judéia. Então, ela fica a 55 km de Jerusalém, no lado sudoeste, né, no ocidente do Mar Morto. É um oásis. O que é um oásis? É um lugar onde tem um frescor, um verde, é uma região de vegetação semitropical, onde nós temos muitas tâmaras e também mananciais caudalosos e vegetação específica dali bem verdejante. É a porta de entrada para a região de Jerusalém, você tem que passar por ali para subir para Jerusalém. As rotas das caravanas que vinham do Mar Morto passavam por ali. E agora, recentemente, a escavação arqueológica descobriu ali uma fortaleza do tempo da monarquia, deve ser essa do tempo de Davi, né? E também encontraram ali resquícios de fábrica ou oficina de perfumes.
Havia também, como havia bálsamo em Gileade, o segundo lugar que havia bálsamo na Palestina era nessa cidade chamada En-Gedi. E também descobrir ainda mais, em eras mais posteriores, um santuário, que é do tempo já da Idade do Bronze, da Era Calcolítica. Mas aí, por que esse texto aqui, então? Vamos agora à aplicação espiritual disso aqui, né? Nós falamos muito de história e geografia, mas precisamos aplicar espiritualmente. Então, o que está dizendo isso aqui? O meu amado é para mim um rácimo, um ramalhete de flor nas vinhas de En-Gedi. Vinho, o nome já diz, vinha produz o quê? É resultado de uva, né? Uva preparada, prensada, moída e etc. vai gerar vinho. E, além disso, era um oásis, e porque também chamado fonte, né? Então nós encontramos aqui, que tem dizendo isso aqui? A esposa. A esposa dizendo que o amado é para ela um ramalhete de hena nas vinhas de En-Gedi. Então essas vinhas de En-Gedi para nós, o que seria isso? Espiritualmente falando, é aquele oásis que nós encontramos em Jesus Cristo. O nosso porto seguro, nosso local de sossego, nosso local de verdejantes, de calientes, de frescura, de refrigério, né? O Salmo 23 diz, refrigera a minha alma. Então, o En-Gedi, essa fonte do cabrito. O cabrito é um animal que você sabe que só vive nas montanhas, só vive em lugares mais pedregulhentos, cheios de pedras, locais mais difícil acesso. Eles têm uma facilidade muito grande para se manejar por ali. Então, essa esposa, quando diz que o amado é para ela um ramalhete de hena nas vinhas de En-Gedi, essas vinhas de En-Gedi são vinhas especiais que falam do frescor, do refrigério, do cheiro, desse perfume espiritual que Cristo nos passa, do qual nós devemos transmitir para as outras pessoas. Então, é um local onde nós temos descanso, onde nós temos esse verdejar, no meio, na boca do deserto. Na nossa vida é um deserto, a nossa vida é uma tribulação constante, não saímos do deserto. Tem 40 anos, nós estamos andando no deserto, o povo caminhou 40 anos no deserto. Então, na hora de nós entrarmos na dificuldade, nós sabemos que temos esse alento, esse refúgio, esse refrigério. Jesus, o amante, o amantio. Falaremos no outro estudo sobre o amante e o amado, a diferença disso aí no Cantares. Então, as fontes de En-Gedi nos fala disso. Nós encontramos fontes, locais de abastecer, locais que nós podemos encher nossos odres para nós entrarmos na luta, na dificuldade e atravessarmos seguramente e chegarmos a Jerusalém. Importante é que essa cidade ficava na rota para Jerusalém, né? E Tecoa tem a ver com oração. Então, na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da agrura, nós sabemos que nós temos essa fonte que jorra a vida eterna, que é Jesus. Então, essa é a principal lição dessas fontes de En-Gedi. Nós vamos ficando por aqui, esperamos encontrá-lo nos outros vídeos. Procure divulgar esse vídeo pela rede social e inscreva-se no canal ainda quem não se inscreveu. Baú do Escriba. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.